Muito bem, temos um campeão. Muito bem-vindo ao Full Gas Podcast, mais uma vez, podcast MotoGP, dessa vez para comentar a 16ª etapa do Campeonato Mundial da MotoGP de 2021, o Grande Prêmio da Emília-Romanha, e Fábio Quartararo é o campeão dessa temporada. Fábio Quartararo aí se aproveitando aí de um deslize aí do Pecco Bagnaia, liderava a corrida, acabou caindo sozinho e conseguiu o seu primeiro título mundial, primeiro título francês da história da MotoGP, da categoria principal, 500 cilindradas MotoGP, e o retorno aí às vitórias de Marc Marquez em circuitos horários, já que Sachsenring e Aust eram circuitos anti-horários. Marc Marquez conseguiu aí sua primeira vitória numa pista normal, vamos colocar assim, uma pista que, enfim, que usa mais o seu braço direito aí, machucado no acidente aí famigerado do Grande Prêmio da Espanha do ano passado. Mas enfim, vamos falar sobre essa corrida, mas antes disso, vamos falar do resultado dessa prova rapidamente. Marc Marquez venceu, fazendo uma dobradinha da Repsol Honda com o Pol Espargaró, a primeira dobradinha da Repsol Honda desde o Grande Prêmio de Aragão de 2017, a primeira dobradinha da Honda desde o Grande Prêmio da Austrália de 2019. Depois veio Enea Bastianini, Fábio Quartararo, que foi ultrapassado pelo Enea Bastianini no final, não precisava do pódio para ser campeão, tudo bem, seria legal sair divisando com o troféu, mas enfim, foi ultrapassado pelo Enea Bastianini, que consegue aí seu segundo pódio, numa sequência incrível. O Enea Bastianini, com 4 chegadas entre os 6 primeiros nas últimas 4 provas. Depois veio Johan Zarco, Alex Rins, Alex Espargaró, Maverick Viñales em 8º, aí o Luca Marini, que largou em 3º, acabou caindo para a 9ª posição. Depois Valentino Rossi conseguindo um top 10 em sua última corrida no seu país na MotoGP. Depois Brad Binder, Michele Pirro, Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli, que caiu bastante no final, ainda com muitas dores. O Franco Morbidelli largou lá na frente e depois foi caindo no final da prova, e o Takaaki Nakagami, que acabou caindo, voltou e foi o 15º colocado. 8 pilotos caíram e, obviamente, o Lorenzo Savadori quebrou aí a sua clavícula e nem largou para este Grande Prêmio da Emília-Romanha. No campeonato, tudo encerrado agora. Fábio Quartararo com 267 pontos, 202 Pecco Bagnaia atrás, é praticamente já o vice-campeão da temporada. O Juan Mir na 3ª posição, e o Johan Zarco passou o Jack Miller, mas os dois agora, eu diria até o Mir um pouquinho, tem a sombra do Marc Marquez chegando aí com 142 pontos aí. Vamos ver o que o Marquez pode fazer ainda nessas últimas provas da temporada de 2021. Mas enfim, vamos começar falando da corrida em si, antes de falar do Quartararo, do título do Quartararo, que é muito importante. Mas a corrida e o título, né, foi decidido exatamente por uma escolha errada da Ducati, ainda no grid de largada. Tanto o Pecco Bagnaia quanto o Jack Miller, por sinal, foi a primeira vez que a Ducati fez a primeira fila numa corrida de MotoGP, né? O Pecco Bagnaia fez a pole position, sua 4ª seguida, o Jack Miller em segundo e o Luca Marini na 3ª posição. O Luca Marini, que andou com aquela pintura bem interessante ali do Valentino Rossi, né? O Grazie Vale aí da equipe BR-46. Mas voltando, o Pecco Bagnaia e o Jack Miller trocaram no grid de largada o pneu dianteiro médio pelo pneu dianteiro duro e o pneu traseiro macio pelo pneu traseiro médio. E isso provavelmente aconteceu por conta do que aconteceu na primeira corrida de Misano, no mês passado, o Grande Prêmio de San Marino. A gente lembra como o Quartararo chegou no Bagnaia no final da corrida. O Bagnaia começou muito bem a prova, só que o Quartararo, utilizando pneus mais duros, conseguiu se aproximar do Bagnaia no final, e por uma volta, praticamente, a gente pode dizer isso, o Bagnaia conseguiu segurar o Quartararo e conseguiu ganhar a corrida. Dessa vez, eles tentaram ser, com o Quartararo saindo mais de trás, eles tentaram ser um pouco mais conservadores na escolha de pneu. No entanto, as temperaturas estavam muito mais frias do que estavam naquele dia. Obviamente, a gente está no outono europeu agora, estamos nos aproximando do inverno, e esse frio foi um fator durante todo o final de semana. A gente viu várias quedas, né? Não só hoje nas corridas, mas como também em todos os treinos. E a Ducati arriscou, decidiu colocar o pneu dianteiro duro e acabou que deu super errado para eles, né? Se a gente for ver, a queda do Jack Miller no início da prova foi na curva 15, uma curva para a esquerda, numa pista que tem a maior parte de curvas para a direita. E se você for ver, a curva 15, ela é a primeira curva para a esquerda desde a curva 8, ou seja, são aí 7 curvas de pneu para o lado direito, e aí depois você tem curva para o lado esquerdo, né? E são curvas e o ponto de maior velocidade da pista, né? A gente está falando da reta oposta e do curvone, que é aquela curva de 3 tangências. Ou seja, é muito complicado você continuar mantendo a temperatura do pneu andando tão rápido assim e por tantas voltas. O Miller acabou cometendo esse erro no início, e o Bagnaia, com o pneu
um pouco mais desgastado, mas enfim, ele ainda tinha vida no pneu, ele era mais rápido que o Marques muito provavelmente não conseguiria pegar o Bagnaia, mas ele acabou cometendo o mesmo erro, e um erro que era muito fácil de cometer, já que a janela de temperatura do pneu é um pouquinho mais achatada nesse pneu duro, e também por conta do frio ficou ainda mais complicado para eles fazer funcionar essa estratégia. Pior para a Ducati, viu as duas motos caindo, mas bom para o Marc Marquez, que conseguiu aí sua primeira vitória num circuito normal, como eu disse, um circuito horário, e enfim, tudo bem, não foi no mérito a vitória, mas é algo bastante encorajador para o Marquez e para a própria Repsol Honda, né? Um pódio duplo, né? Algo que não acontecia desde Valência em 2017, e uma dobradinha da Repsol Honda que não acontecia desde o Grande Prêmio de Aragon de 2017, uma estatística inclusive mais bizarra. O companheiro de equipe do Marc Marquez, ele não subia ao pódio desde 2017, essa corrida em Valência exatamente que o Dani Pedrosa venceu. Desde então o Pedrosa não foi pro pódio, o Lorenzo não foi pro pódio, o Marquez no ano passado não teve companheiro de equipe basicamente, né? Quer dizer, a gente pode colocar que o Alex Marquez era o companheiro de equipe dele, mas ele não estava correndo durante toda a temporada, e o Pol Espargaró consegue, como companheiro do Marquez, o primeiro pódio aí de um piloto da Repsol Honda ao lado do Marc Marquez em tanto tempo, praticamente uma maldição com a qual ele acabou nesse final de semana. E o Paul, enfim, fez pole esse ano, tá fazendo uma grande temporada, mereceu muito esse resultado, e com isso são 15 pilotos aí que subiram ao pódio nessa temporada, um número bastante interessante, que no ano passado também foram 15, e enfim, o MotoGP aí muito equilibrado aí nesses últimos tempos. O recorde histórico são 18 pilotos subindo ao pódio, isso em 1976, outra época completamente diferente, mas enfim, o MotoGP num grande momento. Logo atrás dos dois, a gente teve o Enea Bastianini, que se saiu de 12º na primeira corrida de Misano, agora saiu de 16º e conseguiu o pódio, assim como na primeira corrida de Misano. Outra grande prova do Bastianini, que soube muito bem aí gerir o seu ritmo de corrida, né? Ele foi até ultrapassado pelo Quartararo no começo, o Quartararo largou atrás, foi o pior grid da carreira do Quartararo, o 15º que ele conseguiu na classificação, mas mesmo assim no final ele tinha ali vida, foi atrás do Quartararo, fez a ultrapassagem na última volta e conseguiu seu segundo pódio. Bastianini, que muito provavelmente no ano que vem não terá uma moto GP 2022 da Ducati, no lugar do seu companheiro Marini, que muito provavelmente terá essa moto ainda, né? Fica ainda faltando a confirmação oficial, mas está fazendo uma grande temporada o Bastianini, são 2 pódios, e o Marini também acordou nesse final de semana, fez aí sua primeira vez aí na primeira fila, enfim, mas em ritmo de corrida o Marini ainda precisa trabalhar um pouco. O Bastianini chegou mais pronto na MotoGP e conseguiu o 3º lugar, na frente exatamente do campeão mundial Fábio Quartararo, que viveu um sábado muito difícil, né? Condições mistas, não é o forte da moto da Yamaha, a Yamaha não tem aquele grip mecânico que tem a Ducati é uma moto muito melhor de condições mistas, por fazer os pneus funcionarem mais, por botar mais estresse no pneu, algo que a Yamaha tem uma certa suavidade, por um lado consegue conservar bem os pneus, por outro não consegue fazer eles funcionarem direito em condições mistas, e é impressionante como o Quartararo no TL1 de sexta-feira, com o treino com a pista completamente molhada, ele foi mais rápido com a pista completamente molhada do que com condições mistas, com o trilho na pista, de tão complicado que é esse problema para a Yamaha nesse momento. Mas o Quartararo acabou chegando em quarto, e o Quartararo a gente tem que falar dele, né, enaltecer o que fez o Quartararo, principalmente pela trajetória de carreira dele, que foi do céu ao inferno algumas vezes, mas que agora chega à sua consagração máxima. O Fábio Quartararo ele foi tido como o novo Marc Marquez quando ele chegou no Mundial, porque ele foi bicampeão espanhol de Moto3, ele foi campeão com 14 anos em 2013 e foi campeão com 15 anos em 2014, ele chegou em 2015 pela equipe Monlau do Emílio Zamora, né, Estrela Galícia, e não conseguiu vencer nenhuma corrida no seu ano de estreia. Depois foi para Leopard Racing, também não andou bem, foi ofuscado inclusive pelo piloto que era o campeão do mundo e agora é o ex-campeão mundial, o Mir, no ano de 2016, subiu para a Moto2 sem vencer nenhuma corrida na Moto3, teve um ano muito difícil na equipe Pons e conseguiu se encontrar em 2018 na equipe Speed Up, conseguiu se encontrar naquelas, né? Ele venceu uma corrida só, venceu 2 na verdade, mas uma ele foi desclassificado no Japão, e venceu a corrida de Barcelona. Ele venceu no momento certo em que a equipe Petronas estava sendo montada. Na época não se sabia quem seria, se sabia que o Franco Morbidelli seria um dos pilotos, mas não se sabia quem poderia ser o outro piloto da equipe. Muita gente falava no Álvaro Bautista, que estava sem vaga na MotoGP, muita gente falava no Dani Pedrosa, que não ia ficar na Repsol Honda, e muita gente falava até do Jorge Lorenzo, que não ia ficar na Ducati. O Fábio Quartararo, ele era a quarta
possibilidade para essa vaga. Não deu certo com o Lorenzo, que foi para a Honda. O Pedrosa realmente decidiu se aposentar, depois virou piloto de teste da KTM. E entre o Bautista e o Quartararo, eles acabaram preferindo o Quartararo, o que para muita gente na época não fez o menor sentido, inclusive para mim, mas foi a grande decisão da equipe Petronas e graças a isso a Yamaha tem um novo campeão, depois aí de 6 anos depois do Jorge Lorenzo. O começo do Quartararo na MotoGP foi fulminante, ele foi muito bem, conseguiu sua primeira pole position logo na sua 4ª corrida, tirou o recorde de precocidade do Marc Marquez, conquistando sua primeira pole position, terminou aquele ano com 6 pole positions e 7 pódios, né? Nada menos que isso. O Fábio Quartararo se colocou como um dos favoritos para a temporada de 2020, principalmente depois do acidente do Marc Marquez, mas sentiu a pressão. Obviamente, a moto da Yamaha 2020 ela não era a melhor moto, né? A gente viu o Viñales e o Rossi no ano passado também sofrendo com uma corrida muito boa, depois outra corrida mais ou menos. O Franco Morbidelli acabou conseguindo se manter ali meio que mais consistente do que todos eles durante a temporada, mas de fato o Quartararo jogou fora várias oportunidades no ano passado. Ele poderia ter conseguido muito mais pontos, acabou terminando em 8º ano, mas aprendeu sua lição. Ele mesmo disse que foi atrás de psicólogo esse ano para entender como poderia melhorar no extra-pista, como poderia melhorar a atitude dele, e ele conseguiu. A gente viu um Quartararo muito mais maduro esse ano. Acho que as 2 únicas vezes que a gente viu ele saindo do sério nessa temporada foram em Jerez, obviamente, com aquele problema do arm pump, um problema bizarro, que acabou custando para ele a vitória, e depois na Catalunha lá, com, enfim, aquele infame episódio do macacão, e depois as punições que deram a ele com as quais ele não concordou. Mas de resto o Quartararo foi muito bem nessa temporada, é o piloto do ano. Acho que seria muito injusto ele terminar sem o título, apesar dessa forma recente do Bagnaia, mas o Bagnaia cometeu alguns erros nessa temporada, inclusive cometeu um erro, o mesmo erro que ele cometeu no ano passado, nesse GP da Emília-Romanha. Ele acabou caindo enquanto era o líder, deu a vitória para o Viñales no ano passado, agora deu a vitória para o Marquez esse ano, e o Quartararo não caiu em nenhuma corrida, não cometeu nenhum erro, então o título está nas melhores mãos, eu diria. E o Fábio Quartararo, primeiro francês campeão e o primeiro país novo a se tornar campeão aí da MotoGP desde a Espanha, no ano de 1999. Curiosamente, o Alex Crivella foi campeão do GP do Brasil de 1999 no dia 24 de outubro, assim como o Quartararo é campeão de 2021, também no dia 24 de outubro, mas dessa vez no GP da Emília-Romanha. E para a Yamaha, um baita ano aí, já que eles já foram campeões de Super Sport 600, né, com o Dominic Eigerter, são campeões agora de MotoGP com o Fábio Quartararo e tem tudo aí para ser campeões com o Toprak Razgatlioglu no Mundial de Superbike aí, destronando, quem sabe, o Jonathan Rea e a Kawasaki, enfim, depois da era mais dominante do Mundial de Superbike. Vamos ver o que vai acontecer. O GP da Indonésia tem mais uma corrida do Superbike, vamos ver o que o Toprak pode fazer. Mas passando o resto do resultado, a gente viu uma boa corrida do Miguel Oliveira dessa vez, ele andou bem durante todo o final de semana, acabou caindo, a gente não viu na TV a queda do Oliveira, ele caiu na mesma volta que o Bagnaia, e algo bastante ruim pro Oliveira, né, já que ele iria indo pro pódio se não tivesse ocorrido esse problema. Tinha ali seus 8 segundos pro Enea Bastianini e pro Fábio Quartararo, mas enfim, acabou cometendo um erro, mesmo erro que o seu companheiro Brad Binder cometeu, né, levando a moto pro grid, caiu e acabou saindo lá de trás, ainda tomou um long lap penalty, chegou logo atrás do Valentino Rossi na 11ª posição, um dia aí para esquecer para KTM, e o Rossi aí, né, chegando na 10ª posição, conseguindo aí um top 10, justamente na frente dos fãs. Aí a gente viu a pintura das motos da BR-46, dava pra ver de longe, né, a pintura das motos da BR-46 com o Grazie Valley, aquele amarelão, enfim, muito bacana. Mais 2 corridas aí pra carreira do Rossi, mas se despediu bem em casa e, enfim, merece obviamente todas as homenagens que recebeu. Destacar também o GP de várias quedas, 8 quedas no total, exatamente, muito provavelmente por conta do clima mais frio, aquele problema de girar a temperatura no pneu. Ocorreram aí todos esses problemas aí nas primeiras voltas, né, incluindo aquele acidente do Juan Mir com o Danilo Petrucci. O Juan Mir tinha inclusive queimado a largada e depois derrubou o Petrucci na curva 2 ali na segunda volta. Nada bom é pro Juan Mir aí, que viveu seus últimos momentos como o atual campeão do mundo. Mas enfim, se a gente fechou o campeonato na MotoGP, nas outras 2 categorias o campeonato se abriu ainda mais depois deste GP da Emília-Romanha. Vamos começar pela Moto2, uma queda muito feia
do Raul Fernandes, depois de assumir a liderança. Estava chegando ali na curva 8, né, na curva Quercia, onde foi plantada aquela árvore para o Marco Simoncelli nesse final de semana, como homenagem aí, nada que simbolize mais uma vida do que uma árvore. Mas enfim, voltando a falar do Fernandes, ele acabou caindo, ele travou o freio dianteiro, difícil entender o que aconteceu, mas foi um baita acidente. E agora, o que tinha vindo mais pro lado dele, depois do erro do Gardner em Austin, agora vai mais pro lado do Gardner. Mais uma vez, o Gardner agora chegou com 9 pontos de vantagem, sai com 18 pontos de vantagem, depois de uma corrida muito ruim, mas o momento ainda é pro Fernandes. Fernandes tem toda a condição de vencer as 2 próximas corridas e complicar aí a vida do Gardner aí nessa defesa de título. Mas enfim, o St. Louis venceu a corrida, Augusto Fernandes em segundo, dobradinha da marca VDS aí pela primeira vez desde o Grande Prêmio da Áustria de 2017, Aaron Canet em terceiro, depois o Celestino Vietti, Jorge Navarro, Stefano Manzi e o Remy Gardner só na 7ª posição, o que complica um pouco aí o campeonato para ele, quer dizer, complica em termos, né, já que ele poderia ter somado mais pontos, mas não conseguiu aí melhorar a sua posição. Agora ele tem 18 pontos de vantagem, como eu disse, são 280 contra 262, 262 do Raul Fernandes. E na Moto 3, uma corridaça maiúscula do Denis Foggia, que conseguiu aí a sua 5ª vitória no ano, encosta de vez agora no Pedro Acosta na briga pelo Mundial. O Pedro Acosta foi o 3º colocado, mas está perdendo muitos pontos para o Denis Foggia. O Denis Foggia, desde que o pai dele foi expulso do box durante as corridas da Áustria, ele só chega no pódio, são 6 pódios seguidos, e o Pedro Acosta aí conseguiu seu primeiro pódio desde a primeira corrida na Áustria, o Grande Prêmio da Estíria. Tá aí devendo, né, com o Foggia recuperando dele 76 pontos nas últimas 6 provas. Nada mal, o Acosta agora tem que abrir o olho aí. Próxima corrida é Portimão, que ele já venceu esse ano. Vamos ver o que ele pode fazer. Mas o resultado da corrida foi Denis Foggia na frente do Raul Maziak, que não conseguiu atacá-lo aí na última volta, não pôde ser um bom escudeiro do Pedro Acosta, que ficou na 3ª posição, depois o Terry Binder e o Stefano Nepa. No campeonato, Acosta agora tem 234 pontos contra 213 do Denis Foggia. O Sérgio Garcia, que não correu depois do acidente dele lá em Austin, é ainda o 3º colocado. Muito bem, esse foi o GP da Emília-Romanha. Muito obrigado se você chegou até aqui. Uma corrida histórica para o Campeonato Mundial de MotoGP. Se você gostou desse vídeo, fica o convite para você se inscrever no canal. Fica o convite aí para você também botar um like e ajudar no meu trampo aqui. Muito obrigado e é isso aí. A gente se vê na próxima. Um abraço.